de encontro de almas, como realmente se espera. Então, agradecemos o convite e vamos refletir então um pouco. Na verdade, nós tivemos assim o cuidado de pegar alguns textos, tanto do nosso codificador, como de Emmanuel, de Leon Denis, para que a gente possa se orientar. Por que nós estudamos na Casa Espírita? Qual é o objetivo de nós estudarmos? Nós até colocamos ali. Por que nós estudamos? Todo o estudo, todos aqueles que estudam com um objetivo, com uma finalidade. A Constituição brasileira determina a necessidade do estudo para todos. A necessidade da educação, a necessidade de... Claro que a gente sabe que em alguns lugares ainda não chega, mas na verdade é a determinação para que todos tenham acesso à educação, ao estudo. Por quê? Para que a gente possa desempenhar as suas funções como cidadãos e cada vez, os índices de pessoas que não têm esse acesso vai diminuindo, graças a Deus. Mas tem esse objetivo para que nós possamos exercer a nossa cidadania com conhecimento de causa, com consciência e fazermos também jus aos nossos direitos e sabermos quais são os nossos deveres como pessoas. Na Casa Espírita, eu até queria perguntar, quantas pessoas estudam das que estão aqui? Por favor. Todo mundo. Não, tem duas lá. Tá. Então, ok. Mas para a gente também se orientar no trabalho. Então, no Centro Espírita, qual é o objetivo de nós estudarmos? Nós temos atividades práticas, nós temos outras atividades, seja da evangelização, a exposição doutrinária, o PAS, todas as atividades que nós temos no Centro Espírita, elas, na verdade, o nosso objetivo é esse. Porque eu só estudo e não faço nada, então eu não me educo, eu só me informo. Por quê? Porque quando nós estudamos, nós nos preparamos para a vida, evidentemente, para a prática, onde nós estivermos, porque nós somos espíritas e somos observados dessa forma na sociedade. Então, quando alguém comete um erro, a gente diz, mas fulano de tal não poderia mais, ele já tem condições, já tem conhecimento. E para nós, mas você não é espírita? A gente é cobrado, na verdade, na vida, na nossa família, na sociedade, no ambiente de trabalho, seja onde for, nós somos cobrados. Por quê? E na verdade, às vezes a gente acha um pouco injusto, mas todo mundo que tem a sua religião deveria viver. Mas o esclarecimento, a consciência, especialmente, que o estudo da doutrina espírita nos oferece, ele nos qualifica para que nós tenhamos, sim, uma vivência diferenciada no aspecto moral, no aspecto social. Então, na verdade, essa cobrança pode parecer injusta, mas ela tem uma razão de ser, porque o que nós recebemos com o conhecimento da doutrina são informações suficientes para que nós tenhamos uma vivência melhor. Pegamos lá do livro dos médiuns, o que o nosso codificador nos traz, no item 292, sobre a finalidade, o objetivo essencial e exclusivo, ele coloca. Por isso que eu quis trazer. Então, ele diz assim, não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora, é o nosso progresso, é a nossa evolução moral e, evidentemente, o próprio Emmanuel vai falar as duas asas, da inteligência e do sentimento. Então, alcançarmos isso, e é por isso que os Espíritos têm a permissão de nos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos exemplos que podeis aproveitar. Quando nós participamos de uma reunião mediúnica, por exemplo, e quem leu o livro Céu e Inferno vai saber exatamente do que estamos falando,
nós temos ali a manifestação dos espíritos em sofrimento, às vezes em revolta, às vezes no desconhecimento, né, na ignorância do que acontece após a morte do corpo físico. Então, aquela perturbação, aquele sofrimento decorrente do desconhecimento. Então, por que nós trouxemos essa frase lá do Livro dos Médiuns? Porque, na verdade, é a misericórdia divina que nos permite, através dessas manifestações e das psicografias todas que nós temos, né, descrevendo a situação dos nossos irmãos na vida espiritual, para que nós tenhamos a consciência e o discernimento de saber o que acontecerá conosco se conforme nós vivemos. Então nós fazemos essa escolha, exercemos o nosso livre-arbítrio, mas com conhecimento de causa. Então quando ele diz assim, a permissão dos espíritos nos iniciarem na vida futura. Quantas vezes eu ouvi pessoas queridas, familiares até, de outras crenças, quando chega assim num momento, às vezes uma cirurgia um pouco séria, um problema de saúde, ou às vezes sentindo, por exemplo, que a morte está próxima, e aí eles perguntando assim, mas essa história de vida eterna é realmente verdade? Por quê? Porque no momento a nossa própria ansiedade diante de uma coisa muito importante, ela faz com que a gente se olhe. Quem de nós, se tivesse, por exemplo, descobre uma doença grave, e às vezes a gente morre por uma trombada ali numa pedra, né, mas a gente não se dá conta, então nós temos essa consciência. A vida futura para nós não é uma hipótese, é um conhecimento, é algo claro, palpável. Por quê? Porque nós tivemos essas manifestações, os nossos irmãos espirituais trazendo-nos esse conhecimento, que nós adquirimos através do estudo, mas que nós vamos adquirindo até no dia a dia. Eu sempre uso essa frase do Emmanuel, que foi de uma mensagem psicografada por Chico Xavier lá em 1950. Mas quando eu falo do Centro Espírita, mas é importante, essa casa completa 25 anos. E aí nós trouxemos também, porque ela diz assim, ó, que quando se abrem as portas de um templo espírita cristão, e qualquer templo sério, porque não é só os espíritas, mas em qualquer templo sério, Emmanuel falava para nós, uma luz divina se acende nas trevas da ignorância humana. E através desses raios benfazejos, que brilha para o bem da humanidade, os homens, isso aqui que eu queria, que dele se avizinham, do centro, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Quem de nós, olhando a nossa vida lá 10 anos atrás, não vai perceber coisas que nós fazíamos e que hoje nós já não achamos mais conveniente para a nossa vida. Por quê? Porque só o fato, por isso que eu perguntei quantos estudavam, só o fato de nós entrarmos na casa espírita, sentindo o ambiente espiritual que aqui está, ouvindo as preces, as leituras, as palestras, a gente vai assimilando, mesmo sem ter a intenção concreta de assimilarmos, nós vamos nos impregnando daquelas coisas. A gente vai ouvindo aqui sobre a morte, a gente vai ouvindo sobre a família, quantos de nós já não teve uma situação, por exemplo, em casa, mas essa criatura, o que eu tenho que aguentar? Daí se lembra, bom, cada um está na família que mereceu e que precisou. Por quê? Porque a gente vai ouvindo isso e na hora H, vamos usar uma expressão bem corriqueira da nossa vida, na hora precisa aquele conhecimento, a luz acende na nossa mente.
Então, a gente vai fazer uma coisa e opa, mas peraí, não tem ninguém me olhando, mas tem uma nuvem de testemunhas, como diria Paulo de Tarso. Então, a gente vai se lembrando. Então, é por isso que mesmo que nós não tenhamos essa intenção, nós vamos nos modificando. Porque é assim, quando a gente adquire o hábito, por exemplo, de uma leitura, e eu lembro que uma vez eu estava no estudo na faculdade e me indicaram, o professor de literatura indicou para lermos um livro. Quando eu terminei o livro, eu disse para as pessoas que conviviam comigo, eu vou ter que fazer uma lavagem na minha boca para não usar as expressões que essa criatura usa. Porque aquilo, eu tive que ler porque, até o fim, porque era um trabalho. Mas ele tinha uma linguagem tão assim, usava tantos termos meio chulos, assim, em termos de palavrões até, que aquilo me incomodava tremendamente. Então, por quê? Porque a gente, depois sem querer sai, sem refletir, a gente acaba dizendo. Então, dessa forma, também nos vamos impregnando. Por isso que a gente aprende no estudo que o hábito da prece, da meditação, da reflexão tem uma influência impressionante na nossa vida. Então, isso. Então, imagine se nós estudamos, além seria só aqueles que vão ouvindo, que vão apreciando, que vão escutando. Mas quando nós paramos para estudar, que é o objetivo do Centro Espírita, o professor Ney Lobo dizia que se o Centro Espírita não for uma escola de alma, um educandário, jamais será um Centro Espírita. Então, o Centro Espírita deve ser a escola de almas, cuja finalidade é promover a educação do espírito. Então, é por isso que nós estudamos, porque através do estudo nós vamos compreendendo e vamos nos educando. A gente teve lá, cada um de nós, uma educação diferente nos nossos lares, com os valores dos nossos pais, alguns às vezes nem tiveram valores, às vezes os pais não foram capazes de transmitir, mas nós estamos, se não tivemos, recebendo uma nova oportunidade de nos educarmos, através do estudo e através da reflexão. E o próprio Emmanuel, lá no livro Na Escola de Almas, o Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ele vai nos dizer então que efetivamente não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Porque nós podemos nos educar, fazer faculdade, fazer mestrado, graduação, pós-graduação, doutorado, seja lá o que for, no conhecimento intelectual e sermos ignorantes no aspecto do espírito. E aí, se nós pensamos que nós somos espíritos encarnados neste momento para a nossa evolução, como falamos no início, então, se nós não investirmos no espírito, como chegaremos na espiritualidade? Então, o que nós fazemos no estudo na Casa Espírita é, além de nos prepararmos para as tarefas, que falaremos um pouco mais, é abolir o cativeiro da ignorância, ou seja, esclarecermos espiritualmente. Por isso, muitas vezes, nós temos nos nossos grupos de estudos pessoas analfabetas, mas que são muito mais educadas em termos do espírito do que aqueles que têm lá seus cursos superiores. Então, porque ali não fazemos essa distinção. Na verdade, o próprio codificador diz que a doutrina espírita, ela tem no seu bojo doutrinário, no seu conteúdo doutrinário, uma facilidade de compreensão que qualquer ser, mesmo que não seja dotado de muita inteligência, seja capaz de compreender. E não é assim. Nós vemos quantas vezes pessoas que aprenderam a ler nas obras espíritas, não tiveram educação escolar ou instrução escolar, mas foram educadas no espírito. Porque nós somos espíritos reencarnantes.
Estamos reencarnados aqui, podemos ter um cabedal de sabedoria que trazemos de outras encarnações. Então tivemos lá o acesso à educação formal, à instrução, mas talvez não educamos o nosso espírito. Então, Emmanuel, ainda lá no livro Roteiro, vai dizer, vai nos perguntar, na verdade, o que seria do Espiritismo se não guardasse finalidade de aperfeiçoamento da própria Terra, onde se expressa por movimento libertador de consciência? Como é que nós adquirimos isso? Na verdade, como é que nós contribuímos para a transformação do nosso planeta, como é um dos objetivos da nossa reencarnação? É a nossa evolução e contribuir para a evolução da humanidade. Então, cada um de nós precisa, como dever de consciência, deixar aqui alguma coisinha a mais, acrescentar alguma coisa. Quando nós vemos, às vezes, os nossos queridos governantes, né, que Deus os proteja, cheios de títulos acadêmicos, e imaginem, eu às vezes me dá uma tristeza, compaixão, que é o que fala a nossa doutrina, porque a gente imagina assim, como essas criaturas vão resgatar tudo que está sendo feito hoje. Então, eles precisam das nossas preces, realmente, mais do que qualquer um. E Leon Denis, então, vai nos dizer lá no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, que para nós sermos livres, o Espírito Verdade diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o que nos tira lá da ignorância das amarras é o quê? A verdade, é o conhecimento. E o estudo da doutrina nos mostra que nós temos que compreender. Nós não temos que aceitar nada que nós não compreendemos. Nós precisamos compreender a doutrina, entender por que aquilo está ali. Então, para isso nós precisamos. Então, para ser livre, primeiro é preciso querer ser livre. Porque se eu não... Quantas pessoas chegam à casa espírita, iniciam o estudo e dizem, não, mas isso aqui é muita exigência. Porque exige de nós aquela transformação, essa libertação de hábitos que estavam arraigados em nós, de vícios que nós trazemos de outras encarnações. Então, primeira coisa, nós precisamos querer ser livres. E fazer um esforço para ser livre. Libertando-nos da escravidão, de novo, da ignorância. E quando nós falamos aqui da ignorância, nós estamos no contexto do estudo, a benefício que dissemos, do Espírito. Então é a nossa ignorância quanto à vida futura, quanto aos valores verdadeiros da vida. Quantos de nós ainda somos dominados, às vezes, pelo hoje, pelo aqui, pelo agora? Às vezes a gente diz, mas eu não posso fazer tal coisa. Não posso gastar R$5 em comprar um pacote de arroz que seja, nem que seja de 1 quilo, não lembro bem quanto tal. Mas eu posso, mas aí eu vejo aquela blusa que eu tanto namorei, eu vou lá e compro, ela custa 150, 170, mas aí eu posso, e eu não posso 5. Então, o que nós aprendemos na verdade? Nós aprendemos a colocar na balança o peso, o valor de todas as coisas que nós vivemos, apreciamos. Não estamos aqui dizendo que a gente não pode adquirir as coisas que a gente tem condições de adquirir, mas estamos dizendo o que nós valorizamos mais, porque nós aprendemos isso. Trouxemos também algumas reflexões. Então, o estudo sistematizado, né? Não sei se a casa usa como os roteiros ou como faz, mas de qualquer forma, o que é importante a gente saber? Que o estudo sistematizado não é aquele polígrafo, aquela forma do ESD. O estudo sistematizado é um estudo
elaborado, sequenciado, seja ele através das ordens básicas, seja ele feito com os polígrafos que são elaborados pela Federação Espírita Brasileira, que iniciou aqui no Rio Grande do Sul e que depois foi acampado pela Federação Espírita Brasileira, já há mais de cerca de 30 anos, ele já existe, mais de 15 anos que a própria federação adotou esse sistema. Então, o que é? O estudo sistematizado, ele é nós até colocamos ali, uma filosofia de trabalho, uma filosofia de estudo, porque ele precisa ser um estudo continuado. E o que se diz aqui é que, hoje nós vamos estudar tal coisa. Amanhã, na semana que vem, a gente resolve pegar uma outra obra e estudar aquela obra. Então, se nós vamos estudar uma obra, nós vamos estudar aquela obra do seu início até o fim para compreendê-la no seu cerne, no seu significado total. Então, o estudo sistematizado, ele é isso. Se eu uso as obras básicas, se eu uso uma outra sistemática, se eu uso os roteiros da FEB, que seja, porque aqueles roteiros eles foram elaborados com estudo de campo, com estudo, com uma reflexão, com um plano piloto que foi elaborado com estudantes para depois ser transmitidos para os demais. Então ele tem lá uma sequência, mas não significa que nós não tenhamos, como caso, uma opção de fazer aquilo que entendemos, desde que seja um estudo continuado. Se eu opto por uma obra, eu vou estudá-la de forma a compreendê-la. E por que ele é importante? Porque ele vai refletir toda uma forma do trabalhador, da casa, da comunidade, mas o que ele faz? Ele enlaça, na verdade, no momento em que nós nos reunimos como grupo para o estudo, nós nos ligamos para todas as atividades da casa. E assim também estudamos para compreender as atividades da casa. Porque se eu inicio uma atividade sem compreender como é que ela precisa se desenvolver, quem são as pessoas que vão trabalhar, sem preparar as pessoas que vão trabalhar e sem conhecer a doutrina, eu estou fazendo um trabalho independente, não é um trabalho dentro do contexto da necessidade do objetivo maior da casa espírita. Um outro aspecto, provoca a transformação para o bem. Já falamos isso, né, na hora. Quer dizer, se eu me transformo, mesmo sem fazer aquele aprofundamento do estudo, imagina fazendo um estudo e participando do grupo, no caso, para o estudo. Então, quando nós fazemos um trabalho, um estudo, fazemos isso no grupo, o grupo vai se fortalecendo, porque cada um de nós se fortalece na equipe. Não é assim que acontece quando nós estudamos numa equipe? Nós vamos conhecendo melhor os trabalhadores, nós vamos fortalecendo aquele grupo, porque cada um de nós tem uma determinada facilidade. Nem todos nós temos aptidão para tudo. Às vezes a gente vai sendo aquele 1001 utilidades, mas acaba não conseguindo fazer com muita clareza nenhum e nem outro. Porque precisa fazer isso. Mas por isso que quando nós passamos então a estudar todos juntos, nós vamos nos preparando e no próprio grupo nós vamos percebendo, o facilitador vai percebendo as facilidades e as aptidões de cada um. E aí vai discernindo. Então, nossa, você tem característica para evangelização. Então, a pessoa vai sendo direcionada para lá. O outro, puxa, você tem facilidade para falar, para se expressar. Quem sabe você vai se preparar para fazer uma exposição doutrinária, uma palestra. E assim nós vamos. Então, nós vamos nos fortalecendo como grupo, nesse laço que dissemos antes. Do grupo, das atividades da casa e da própria comunidade. Então, às vezes, precisa alguém representar a casa na comunidade. Nós temos uma pessoa que está preparada, que sabe o que é a doutrina espírita, que sabe se comportar como uma espírita, e aí nós vamos nos fortalecer.
Por outro lado, nós aprendemos a conviver convivendo. Como é que a gente passa a respeitar mais as pessoas? Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que pode uma doutrina tão esclarecedora que a gente ainda tenha divergências na casa espírita? Gente, que bom que é na casa espírita. Porque se eu reencontrasse aquela criatura que pisa no calinho da gente, assim, todos os dias, aquele calo inflamado, no inverno, assim, é bom que nem consegue botar Se eu reencontrasse nesta encarnação, aquela pessoa lá fora, sem o conhecimento da doutrina, talvez nos matássemos de novo. Não sabemos. Quer dizer, por que eu não consigo conviver com aquela pessoa? Mas ela é antipática, será que ela é antipática ou eu enxergo assim? Porque tem pessoas que convivem muito bem com ela, por que eu não? Então alguma situação deve ter. Por isso que o aprendizado da doutrina vai nos permitir conviver melhor. O próprio estudo, porque ali eu vou estar, e se eu não me comportar, os outros vão me cobrar. Então por isso que eu evoluo também. Porque as pessoas estão ali. Imagina se eu vou coordenar um grupo e aí os estudantes daquele grupo me enxergam numa atitude nada recomendável por aí. O pessoal vai me cobrar. Então, quando eu vou assumindo as tarefas, eu vou assumindo os compromissos e eu vou aprendendo. Isso faz com que eu me transforme. Por isso o estudo é tão importante. Além da compreensão em si da doutrina espírita, desenvolvemos um sentido de nós. Eu lembro que a gente está lá na minha casa, na sua casa, seu lar, que nem é nossa também, né? É de uma família, gente. Lá em casa, daí quando nós vemos a minha, é a nossa infantilidade ainda. A criança diz, o meu pai, a minha mãe, o meu brinquedo, o meu prato. Depois nós já dizemos, nossa, papai, mamãe, olha, o pai esteve lá em casa, a mãe esteve lá em casa, eu vou visitar a mãe, eu não vou visitar a minha mãe. Porque é da infantilidade, é da criança, é parte dela. Porque é onde ela se apega, ela está aprendendo, ela está vindo, o porto seguro são as pessoas bem próximas. E aí nós vamos vendo as tendências também e vamos nos educando. Então, nós vamos no estudo porque a gente vai criando as afinidades, vai aparando as arestas, e aí nós vamos criando esse sentido do nós. Primeiro no núcleo de estudo e depois no grande ambiente das atividades da casa, interagindo nessa visão que nós temos hoje, da interação de todos os departamentos, e aí eu já estou preparada, porque eu aprendi lá no grupo de estudo. Como a gente faz na sociedade, a família é o pequeno núcleo, e depois vai abrindo para a constelação, que aí pega os tios, as esposas dos tios, os maridos das tias, e os primos, e vai ampliando para a constelação familiar. Então, do núcleo pequeno, a gente vai aprendendo a viver com o maior, depois vai aprendendo a viver no nosso círculo de trabalho social, etc., e vai aprender a viver como cidadão, vai ampliando esse núcleo. Na casa espírita, esse é o processo mesmo, no grupo de estudos, que vai se ampliando para o envolvimento nas demais atividades da casa. E nós vamos nos tornando mais tolerantes e mais compreensivos. Porque eu não vou começar a discutir num grupo de estudo. Eu até já vi isso uma vez. Mas as pessoas aí, os outros, gente, vem cá, o que é isso? Momentos, às vezes, de um desequilíbrio, de uma própria influência espiritual. Porque as pessoas, e era mais incrível, que as duas pessoas que discutiam estavam dizendo exatamente a mesma coisa. E não se entendia, porque um não ouvia o outro. Dizia de forma diferente. E os que estavam ali ao redor, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Até que alguém
facilitador, graças a Deus, teve o bom senso de dizer, peraí, gente, calma, vamos voltar um pouco, onde é que nós estamos? E aí a pessoa reflete, e pode ocorrer um momento de, às vezes, um desequilíbrio, que todos nós estamos sujeitos, mas alguém tem que ter o bom senso. Então, nós vamos sendo cobrados, nós temos que relevar muitas coisas, porque às vezes a gente tem, né? Lembra quando a gente faz as dinâmicas, né? Que quem trabalhou em empresas também fazia muito isso, usava todos, que animal eu sou, com qual animal eu sou mais parecido. E daí a gente tinha lá o macaco, que tem sempre que chamar atenção, outro. Então, assim, aquele que só dá coisas, aquele estilo, né, que nós nos parecemos. Então, evidentemente que num grupo, cada um de nós tem uma forma de ser, tem os seus hábitos, tem as suas características, tem os seus defeitos, tem as suas qualidades, mas nós vamos tendo que aparar arestas. Então, nós aprendemos a ser mais tolerantes com os outros, porque também precisamos da tolerância para com as nossas falhas. Então, isso é um aprendizado que vai ocorrendo sim no grupo de estudo. Nós vamos sendo obrigados a uma autoavaliação, porque à medida que a gente vai lendo, vai estudando, opa, então tal coisa, a gente não vai fazendo essa reflexão. Quando a gente ouve uma palestra, a gente sai, às vezes as pessoas saem e dizem, nossa, mas só foi nos dedos, né? Só bateu nos dedos. Pior quando a gente mesmo se dá conta, a gente está no estudo e está se dando conta, nossa, o que eu aprontei hoje não foi lá tão... Então a gente vai fazendo essa autoanálise, essa autorreflexão. Nós vamos construindo o quê? A base para todas as responsabilidades da casa. Eu até já me adiantei antes, falei um pouco, mas na verdade é isso. É ali que nós vamos percebendo quem está pronto, entre aspas, que a gente nunca está, mas se a gente não começar, se a gente esperar estar pronto, também nunca vai estar. Então, mas pelo menos nós temos que ter o conhecimento necessário para a tarefa, como é que se diz, valores morais, pelo menos. Nós não vamos estar prontos, porque daí já estaríamos no outro planeta, mas pelo menos uma conduta, valores morais que me permitam estar à frente daquela atividade. Porque se eu tenho o hábito do cigarro, do álcool, etc., como é que eu vou dar paz? Eu vou transmitir o quê? Os fluidos do médium, porque os espirituais eles já estão recebendo. Então, se eu tenho e não consigo me livrar desses hábitos e vou trabalhar no passe, o que a gente aprendeu no estudo? Que os benfeitores espirituais vão ter que me isolar. Então, em vez de auxiliar na tarefa, eu estou dificultando a tarefa. Porque senão eu vou transmitir, imagina os fluidos para uma pessoa que está enferma, eu vou transmitir fluidos que estão impregnados do tabaco e do álcool. Não pode. Então, eu preciso primeiro trabalhar as minhas os meus defeitos, as minhas dificuldades, para depois, então, me dispor para a tarefa. E se eu for convidada, eu tenho pelo menos com aquele que me convidou, eu vou dizer, olha, eu preciso de um tempo, vamos determinar um tempo, porque talvez seja a oportunidade preciosa para me livrar daquele vício, daquela dificuldade minha. Então, a gente vai pela absorção do conhecimento, e o conhecimento superior, por quê? Nós estamos falando do conhecimento relacionado ao espírito, é isso que nós fazemos na casa espírita. Através do estudo, o espírito evolui, entende melhor suas origens, a natureza, a destinação. Na verdade, é isso que nós fazemos. Isso é para quê? Para compreender cada vez melhor de onde que eu vim, por que eu estou aqui, o que eu vim fazer e para onde eu vou. Que é o que as obras básicas literalmente trazem. Os que já desempenham a tarefa precisam do estudo. Porque às vezes a gente percebe, em algumas casas, inclusive consta, inclusive da nossa, consta no regimento interno da casa, que para ser trabalhador, por exemplo, da mediunidade, eu preciso estar vinculado ao grupo de estudo.
Por quê? Porque senão eu vou me desvinculando do grupo, eu não vou. Porque a gente diz, mas eu já estudei tudo isso. E compreendeu? E assimilou? Porque estudarmos é uma coisa. Quantas vezes a gente precisa rever? Joana de Ângeles mesmo diz, é preciso a gente ouvir muitas vezes, reler muitas vezes a mesma coisa para poder assimilar. Porque senão não vai resolver. Colocamos ali a verdadeira doutrina, está lá na introdução do Livro dos Espíritos, dois parágrafos que o nosso codificador amoroso e dedicado nos deixa. Então ele diz assim, a verdadeira doutrina está no ensino que os Espíritos deram, e os conhecimentos que este ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante. Lá no Livro dos Médiuns ele diz, fala que toda a ciência, que uma ciência não pode ser assimilada em pouco tempo, que ninguém pretenderia, por exemplo, com algumas aulas de medicina, exercer a profissão. Então, no Espiritismo, então não tem como, são por demais profundos e extensos. A gente estudou, e às vezes quem está mais tempo nas casas, acompanhou os estudantes, foi dirigindo o grupo de estudo, fez todos os estudos, voltou lá para a introdução, pegou para a integração, pegou um outro grupo e foi de novo, e às vezes a gente vai ler uma obra básica e diz, meu Deus, mas como isso estava aqui, eu não lembrava. Por quê? Porque para a gente assimilar toda essa profundidade, todo esse conteúdo, o estudo é perene, nós vamos sair daqui estudando até nós conseguirmos. E aí, uma outra frase que nós destacamos, esperamos que esse estudo, que dará outro resultado, o de guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes nestes estudos o fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e de lhes indicar o caminho que conduz a esse fim. Então é através desse estudo que nós vamos chegar. Não é... eu já estudei 2 anos. Quanto tempo vocês estudam? Quando é que terminam os estudos? Às vezes as pessoas chegam à casa espírita e quando é que termina? Mas não tem fim. Quando não tem fim, vai estudar a vida inteira. É mais ou menos isso. A gente nunca vai concluir. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que está faltando, que precisa e que não tem esse domínio. Então, e para que nós estudamos? O Espírito, o Ângela Guarô, numa mensagem, quando chamava a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a necessidade de um estudo aprofundado, sério, então ele pegou três pontos que Kardec destacava e complementou. Então diz assim, para que nós precisamos de um estudo sistematizado, sequencial, mais aprofundado? Então eram três aspectos que nós trazemos bem brevemente. Então ele dizia, primeiro, fundar a unidade de princípios, que Kardec fala lá, inclusive consta em obras póstumas, naquele projeto 1868. Então eles fundar a unidade de princípios, a necessidade verdadeira que nós temos da comunicação que deve existir entre nós, para que possamos penetrar o conhecimento da responsabilidade de viver, pensar, sentir e fazer. Ou seja, nós precisamos compreender o Espiritismo como uma luz que nos chega sobre a vida, sobre todos os aspectos da nossa vida. Porque nós não vamos ser espíritas só quando nós estamos lá na casa espírita. A gente não vai vestir uma máscara quando entra na casa espírita e deixa aqui a capa quando sai. O conhecimento da doutrina, ele é para a nossa vida. Para o momento que eu estou na minha família, na sociedade, na escola, quando estou sozinho, especialmente quando estou sozinho,
porque não tenho quem me vigie, mas tem a nuvem de testemunhas. Então, é para a vida, é para todos os momentos e todos os aspectos da nossa vida, que é a vida do Espírito encarnado que aqui está. Fazer adeptos esclarecidos. Então, eu sou espírita, mas eu não quero estudar mediunidade. Não, eu posso não querer exercer ou participar do exercício mediúnico, mas eu preciso conhecer como espírita, porque ela é a parte científica do tripé da doutrina espírita. Então, se alguém me perguntar, mas eu estou tendo tais sensações, eu vejo isso, eu vejo aquilo, bom, eu tenho que entender. É uma influência espiritual ou pode ser um indício de mediunidade? E eu vou compreender que não sou eu que tenho que dizer para a pessoa que ela é médium. Eu posso sugerir que ela estude a mediunidade, porque Allan Kardec diz que só o médium, só a pessoa vai perceber se ela realmente tem uma mediunidade de tarefa, de exercício. Deixa claro que todos nós somos mais ou menos médiuns, mas só a pessoa vai perceber. Por quê? Porque às vezes aqueles sintomas que nós percebemos em alguém, dizendo, você está com a mediunidade desabrochada e tem que desenvolver. Às vezes, esses sintomas ou essas manifestações, elas são muito similares a manifestações num processo obsessivo, que gera um desequilíbrio, que gera alguma coisa. Então, quem vai perceber? Depois de eu encaminhar para a assistência espiritual, para o trabalho espiritual, para o esclarecimento, etc., é que a pessoa vai perceber se porque às vezes ela desaparece. Então, era mediunidade. E aí, se eu diagnostico e digo para a pessoa, não, você é médium, você precisa desenvolver. Eu não conheço a doutrina. Não foi isso que Allan Kardec nos deixou e que os espíritos disseram. Então, fazer adeptos esclarecidos, exercendo capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências. Porque se eu faço a meu modo e cada um a seu modo, sem conhecer a doutrina com mais profundidade, daqui a pouco a doutrina, como aconteceu com muitas outras coisas que surgiram, como um fogo de palha, e que não foram aprofundadas e que também terminaram como um fogo de palha. Conhecimento sólido e fé raciocinada, luz sobre os problemas humanos, o atendimento fraterno, as obsessões. Então nós temos que compreender isso, as depressões que surgem hoje. Eu não posso dar uma de médico, mas eu posso abrir os caminhos da espiritualidade para tratar no aspecto espiritual. Então, juntando os dois, nós temos ali um caminho para a libertação. E o terceiro, então, a propagação na base em que foi codificado. E aí diz Ângela Barão, não é possível erigir um monumento doutrinário como é o da revelação espírita, deixando-se levar a cada dia por ideias que sopram de todos os lados. Mas eu tenho lá o reiki, que é uma técnica fantástica. Mas não é doutrina espírita, então é ótimo lá fora para quem trabalha com reiki, mas não para estudar no grupo de estudo da doutrina. Ou tem apometria, ou tem não sei o que a gente, mas tem resultados. Tem. Imediatos. E depois? Então, qual é a diferença dele? É para isso que nos serve o estudo. Qual é a diferença dele? Então, nós precisamos nos fundamentar na doutrina. Eu acho que até coloquei ali, ninguém transmite aquilo que não conhece. Como é que eu vou falar de um tema numa exposição se eu não estudei, se eu não conheci, se eu não tenho segurança, se eu não aprendi? Algumas pessoas, eu até coloquei ali, porque bem rapidamente,
Porque tem gente que diz que a doutrina espírita está ultrapassada. Ah, mas Kardec disse que ela teria que ser atualizada. Ele não disse que ela teria que ser atualizada. Ele disse que ela teria que ter necessidade de entrar, que ela não pode entrar em descompasso com a ciência. E aí, quando as pessoas dizem por que ela está ultrapassada, é porque não aprofundou o conhecimento, o entendimento. A doutrina espírita está anos na frente. Em 57, Allan Kardec falava na transgenia, falava nas células tronco, falava todos os assuntos que a ciência vem trazendo hoje. Então, ela está ultrapassada ou eu não compreendi? Essa é que é a diferença. Então, assim, a evolução da pesquisa complementa sua obra com informações. A espiritualidade vem nos trazendo informações que está lá dito no Livro dos Espíritos, que nós não teríamos de condições de entender naquela época, mas que foram nos chegando através só as obras de André Luiz. Quanta informação nós tivemos sobre a vida no mundo espiritual com essa série. A evolução do pesquisador dá-se conta de que deve aprimorar. Então, a evolução da pesquisa vai complementando a obra com informações que me possibilitem compreendê-la melhor. E a evolução do pesquisador, do estudante, daquele que busca, é que ele se dá conta que precisa se aprimorar. Então, essa é a grandeza. Então, Bezerra de Menezes diz que nós precisamos aprender a construir, a criar estradas espirituais de uns para os outros. Tudo isso que ocorre no grupo de estudo. Por quê? Como é que eu vou compreender? Eu não abri caminho no meu coração. É isso que ele quer dizer. Não é estrada lá. Eu não abri caminho no meu coração para compreender aquela pessoa difícil que está ali comigo. Então são essas estradas que nós precisamos criar de uns para com os outros. Estradas que se pavimentem o quê? Na compreensão das nossas dificuldades, necessidades e problemas comuns, a fim de que todas as nossas indagações e questões, dúvidas, sejam solucionadas com eficiência e segurança, auxiliando-nos uns aos outros. E esse aspecto eu não entendo muito, mas a minha colega entende, então ela vai me auxiliar. Quantas vezes os facilitadores pedem, alguém pode vir nesse dia falar desse assunto no meu grupo, que eu não tenho muita segurança ainda? Gente, isso não é se diminuir, isso é se engrandecer. Quando eu digo que eu preciso da ajuda do outro para compreender, eu estou me engrandecendo, porque estou sendo humilde. Agora, quando eu me pavoneio que eu sei tudo, pode escrever, que amanhã eu tropeço. Por quê? Porque ninguém de nós, a lei de sociedade, gente, a lei do progresso, interligados. Então é isso. E completa Bezerra de Menezes: sem segurança não evoluiremos. Gente, se eu não sei para onde eu quero ir, se eu não compreendi, como é que eu vou saber o caminho? Né? Qualquer caminho serve para quem não sabe para onde vai. Então, na verdade, é isso. Sem debate, é isso que ocorre nos grupos, a lição mora estanque no poço da inexperiência. Se ninguém questiona, não há despertar. O despertamento a gente vai fazer quando alguém questiona. Porque eu quero me preparar, eu preciso dar uma resposta. Eu preciso entender por que a pessoa questionou. Questionar não é ruim. Pelo contrário, é necessário. Senão vai haver evolução. Até que o tempo, vai ficar lá no poço da inexperiência, até que o tempo lhe imponha a renovação. A gente não diz a vida vai se encarregar de modificar a pessoa? Exatamente isso. Nós podemos abreviar e evitar o sofrimento da vida compreendendo-os.
Eu sei que já está na horinha, mas eu queria botar dizer assim, um texto do Emmanuel, que ele diz lá no livro Palavras de Vida Eterna. Então, que na verdade ele diz em outras palavras aquilo que deseja de me necessitar. Então ele diz assim, ó, precisamos alicerçar nossa fé na bondade, para que não se converta em fanatismo. Gente, o estudo, ele serve para isso, é para compreender. Quanto mais eu compreendo, mais bondade eu uso para entender aquele meu irmão que tem uma crença diferente, que olha de uma forma diferente. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. A fé que o Espiritismo nos chama a desenvolver, racional, não é cego. Então, a fé e a bondade iluminadas com a luz do conhecimento edificante. Não o conhecer por conhecer, o conhecer para viver, para me transformar. Todos necessitamos esperar no infinito amor. Todavia será justo aprender como. Nós todos não queremos, o dia que nós deixarmos essa vida aqui, a gente não quer estar bem, todo mundo quer ir para o nosso lar, né? Os espíritas todos queremos ir para o nosso lar. Na verdade, a gente não quer, todos nós não queremos ter uma morte e despertarmos no outro lado, sendo acolhidos, sendo amparados e com a certeza de pelo menos ter feito alguma coisa melhor nessa encarnação, ter valido a pena termos reencarnado, mas para isso a gente precisa compreender como é que eu preciso viver. Todos devemos ser bons. Todo mundo sabe que precisa ser bom. Contudo, é indispensável saber para quê. Qual é a vantagem de ser bom? É isso que eu tenho que compreender. Porque se eu não compreendo que isso é bom para mim, por que eu vou fazer? Então o estudo vai me ensinar isso, vai me esclarecer isso. Eis a razão pela qual se impõe o estudo em todos os lances da vida. Em todos os lances. Porquanto confiar realizando o melhor e auxiliar na extensão do eterno amor realmente demanda discernir. Esse grito é nosso. Discernir por quê? Só compreendendo que eu vou saber discernir. O que é melhor? Como é que a gente faz na vida prática? Que roupa eu vou botar para sair para a rua hoje à noite? Bom, se eu não sei quantos graus está lá fora, eu posso sair de manga curta e o que vai acontecer? Vou voltar dali a pouco na pneumonia. Mas se eu ouvir que está fazendo 3 graus, 4 graus, opa, eu preciso me agasalhar. Aí eu estou discernindo. Então agora o discernimento é meu. Se eu ouvir que está 3 graus e eu assim mesmo saio irresponsavelmente vestida, se eu não tenho é uma coisa, mas se nós temos, quer dizer, eu vou, aí o discernimento é meu. Estou usando a coisa mais prática do dia de hoje. Então o discernimento é meu, mas para discernir eu tenho que conhecer. Se eu não conheço, se eu não tenho a informação, se eu não compreendi, eu não vou discernir. E encerramos com uma frase lá do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 10. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações da nossa alma. Não é assim que nós queremos partir aqui? Então, que Deus nos abençoe para que nós, para que nós possamos, dos nossos estudos, construirmos realmente a harmonia da nossa casa, o desenvolvimento de toda a nossa casa, o desenvolvimento espiritual de cada um de nós, e que possamos ser
onde estivermos, testemunhos dessa doutrina que ilumina as nossas almas. Agradecemos o carinho, a atenção toda, agradecemos a Deus pela oportunidade.